understand. Isso. Culpas e resgates dolorosos do homem espiritual, né? Homem espiritual? O que é um homem espiritual? Por que homem espiritual? Pois E é, somos nós somos espíritos, né? espírito, então nós somos um homem espiritual, sempre. Independente do que se a gente percebe isso ou não. Eu não li o texto. Na hora que você fez a questão, é que eu tinha lido só o título. Somos nós. Então, homem espiritual tem algo assim de destaque, né? Emmanuel coloca esse título aí para chamar atenção realmente, né? Como homem espiritual. E por que essa caracterização adjetivada aí, né? Como espiritual? O homem é espiritual aqui e no mundo dos espíritos como espírito. Espiritual, a vida nossa é espiritual, então é o questionamento. Nós somos eternos, do homem eterno, do espírito eterno, né? Não tem jeito de parar mais. O espírito não morre, então continua sendo, tendo futuro para sempre, para sempre. Não tem volta. E se é que tem volta, por assim dizer, porque se tem volta é porque nós começamos do zero. Como que funciona? O homem começou do zero como, né? Então a gente volta sempre àquela questão da evolução, do princípio em Deus. Então o homem espiritual é porque ele está homem na jornada do progresso, da evolução, das experiências, porém ele é um espírito, né? É um espírito. Então, o homem não é homem, o homem é espírito. Não tem história de homem. Homem é um trânsito que a gente está passando, né? Então, o foco é ser espiritual. O foco é a origem. Então, eu acho interessante quando o Emmanuel coloca homem espiritual para caracterizar que o homem é espírito, e não homem. E se ele faz algo nas experiências que tem que ser resgatado, e se não resgatar, isso fica para sempre. Nós vamos ver um pedacinho no texto que ele usa as palavras para sempre. Aí você fica até estranho, né? Fala, mas para sempre é uma coisa que nunca termina, dívida para sempre. Se você não pagar, ela fica para sempre. Ela não tem perdão, ou seja, assim, ela não termina se você não terminar com ela. Então é para sempre. Bom, vamos ao texto, que eu acho interessante fazer a leitura desse texto para a gente ir mergulhando nele, né? Quem vai fazer? Pode fazer aí. Posso fazer a leitura. Então vamos. Culpas e resgates dolorosos do homem espiritual. Ao coração misericordioso de Jesus chegaram as preces dolorosas de todos os operários da sua bendita semeadura. Seu olhar percussiente, todavia, penetrara o âmago das almas e não fora em vão que recomendaram o crescimento do trigo e do joio nas mesmas leiras. Somente a ele competindo a separação na época da ceifa. A limitada liberdade de ação dos indivíduos e das coletividades é integralmente respeitada,
Cada qual é responsável pelos seus atos, recebendo de conformidade com as suas obras. Foi por isso que Roma teve oportunidade de realizar seus propósitos e desígnios políticos, mas a justiça divina acompanhou-lhe todos os passos nos enormes desvios a que se conduziu, comprometendo para sempre o futuro do homem espiritual, que somente agora reconhecerá um reajustamento nas amargurosas transições do século que passa. Um laço pesado e tenebroso reuniu a cidade conquistadora aos povos que humilharam. O ódio do verdugo e dos seus inimigos fundiu-se em séculos de provações e de lutas expiatórias para demonstrar que Jesus é o fundamento da verdade e só o amor é a sagrada finalidade da vida. Foi por essa razão que o conquistador e os conquistados, unidos pelo ódio como calcetas, algemados um ao outro nas galés da amargura, compareceram periodicamente nos espaços ante a misericórdia suprema do Filho de Deus, prometendo a reparação e o resgate recíprocos nos séculos do porvir, fundando a civilização ocidental como abençoada oficina dos seus novos trabalhos no esforço da fraternidade e da regeneração. A bondade do Mestre fez florescer cidades valorosas e progressistas, países cultos e fartos, onde as almas decaídas encontrassem todos os elementos de edificação e aprimoramento. O homem físico continuou a linha ascensional de sua evolução nas saídas do oceano de lodo, onde se Essa- mergulhou voluntariamente. Ah, uma pergunta. Peraí, O, essa é pulo ali. Homem oi? físico. O homem Lê físico novamente. O homem físico continuou a linha ascensional de sua evolução nas conquistas e descobrimentos, mas o homem transcendente, a personalidade imortal, teria saído do oceano de lodo onde se mergulhou voluntariamente há 2 milênios? Respondam por nós as angustiosas expectativas da hora presente. É, é muita gente pagando, né? Que era o cerne, né? O Roma era o cerne do planeta. Então, onde as almas foram confiadas para cumprir, né? Com liberdade. Coloca aqui limitada liberdade, viram aqui que o Emmanuel fez essa referência que a liberdade era limitada, mas ela foi respeitada. Essa liberdade que dava para os espíritos reencarnados era limitada. Os espíritos vêm ao planeta, encarnam com uma certa liberdade, e tendo a liberdade ainda consegue fazer os grandes estragos, né? Limitada, mesmo limitada, consegue ainda desajustar. É igual aquele prisioneiro, o preso com liberdade condicional. Então, nós estamos na Terra como liberdade condicional. E ainda a gente faz aquelas noitinhas que saem, né? Ou de Natal, aí o cara não volta para a cadeia. Então, a gente está mais ou menos nessa situação na Terra, né? A gente está numa liberdade que tem que ter seus momentos de sol, mas aí olha o muro assim, quer subir o muro, quer sair da liberdade. É mais ou menos assim. Então, a gente tem aqui uma história da humanidade. Isso aí é a história pura da humanidade, porque estava concentrado ali todo o povo que estava com cabeça para ordenar as coisas desordenado. Jesus deixou, né, essa liberdade acontecer porque não podia interferir, porque está em jogo é a nossa evolução. Todo esse cenário foi montado da Terra justamente para evoluir o espírito. Agora, Jesus não vai pegar e evoluir você. É você que tem que evoluir. Ele vai dar o princípio, vai dar a lição,
para que você pegue a lição. Deu lição, não cumpriu, aí você tem que responder, porque você já é um espírito com livre-arbítrio. Se você já tem livre-arbítrio, você pode responder. Agora, tem almas que ainda estão em evolução e que, às vezes, o estágio que elas estão não respondem diretamente como esse homem responde, né? Porque a gente já está dotado de condições de escolha e de se responsabilizar. Então, Jesus estava ouvindo aqui as preces, né, de corações dolorosos, preces dolorosas, né, daqueles que estavam na semeadura, porque era um campo de sofrimento. Os cristãos, em meio a tudo isso, eram trabalhadores, mas sofriam, mas confiavam no Mestre, sentia a presença do Mestre, né? Eram os trabalhadores da primeira hora, aqueles que realmente fizeram a sua parte. Nós somos da última hora. Essa última hora, será que a gente está fazendo? Até no final do texto, está perguntando aí, ó, respondam por nós as angustiosas expectativas da hora presente. Ele fez uma pergunta aí, será que aqueles que 2000 anos atrás já conseguiu resgatar, já conseguiu melhorar? E a gente vai ver o quadro atual, né, da humanidade. A humanidade está realmente complexa ainda. Então, com segurança, a gente ainda pode responder que o espírito, o homem espiritual, ainda continua devedor. E a gente pode ser um deles. Vocês sentem que vocês podem ser um deles? Tem esse sentimento lá dentro que ainda falta fazer a Eu nossa tenho certeza. parte. Eu tenho Nós certeza Você que somos sente, os da Amara? última hora, né, Carol? é, Nós somos trabalhar, é a última oportunidade agora. Dentro A gente desse sente contexto aqui, né? Lógico, porque para Deus tem hora que ele dá uma nunca dá. inquietação danada, né? É, porque se você não aproveitar essa última oportunidade aqui, nesse planeta, é lógico que você vai continuar, né? A oportunidade sempre vai existir, mas você vai ter que ir para um outro ambiente, né? Esse aqui não você te vai ter que cabe mais, né? piorar. Vamos ter que. Olha, você sente uma brasileira ou você sente um romano disfarçado de brasileiro? Não, não me sinto romana, não. Você não Mas eu sente? sei que nós Não. viemos de lá, porque eu estava lendo. Foi até bom você fazer essa explanação inicial, porque a minha pergunta foi respondida, e aí nós passamos para o segundo, a limitada liberdade de ação, porque você perguntou primeiro assim, por que tanta gente tem que pagar? Foi a minha primeira pergunta, a hora que quando eu, né, lemos esse texto. Porque se os romanos fizeram esse estrago todo, por que que todo mundo tem que pagar? Aí é o tal do individual, né? Aí você fez essa explanação, fez analogia com a liberdade condicional, né, daquele que está lá na prisão. Assim, foi foi assim, bem didático mesmo essa comparação que você fez. Agora, porque nós tivemos a oportunidade lá, a gente não era romano, mas a gente era da plebe, né? Ou a gente era, né? Então, Não estava no comando, né? Mas nós tínhamos o nosso papel e subsídios ali, o próprio cristianismo nascente, para escolher, né? Escolher, eu vou ficar do lado do Cristo ou eu vou ficar do lado, pegando as migalhas da mesa dos poderosos. Aí entra o quê? Aí a gente comete todo tipo de desatino, né? Para ter um pouquinho daquela opulência, que é o que a gente sempre busca, né?
Mas se eu, se eu estou aqui hoje e está dentro desse cenário que o Emmanuel está colocando aqui, romana eu tenho certeza que eu não era, né? Mas tinha vontade de ser. Mas Queria ter a vida deles, né? o mundo ocidental, ele foi feito por Roma, pelos europeus, né? Então, a Europa foi constituída aí, de certa forma, como um povo, muito no cerne ali de Roma. E o mundo praticamente ocidental, né? Ocidente da Europa e Brasil, as Américas, isso aí tudo foi uma forma de constituir sequência de compromisso espiritual. Então, era um compromisso que tínhamos para resgate ou para crescimento, porque a gente não ouviu o Cristo. Quem ouviu já está bem à frente. Quem ouviu o Cristo não está aqui mais. Já conseguiu avançar, estão nos instruindo aí no mundo em esferas espirituais mais altas. A gente vê essa caracterização das esferas espirituais, onde se encontram os cristãos, aqueles que da primeira hora já convivem com planos celestes. Agora, os que ficaram resistentes é que ainda tem que continuar nas batalhas dos territórios, avanços dos compromissos na terra, constituir cidades, como colocou aqui, né, países, cidades, para que fossem alavancados os princípios cristãos. Então, a mensagem inicial do primeiro momento nós não aceitamos, então agora vai ter que ser no trabalho mesmo, porque você poderia ter feito lá na hora, né? E agora não, você vai ter que passar séculos e séculos, milênios, para poder ajustar um pensamento. Mas o que é século, o que é milênio? Né? Não é nada, o interessante é você aprender. Então, o Cristo tem essa consciência, não está perdendo nada esse grupo ter ficado para trás e agora ter que passar por toda essa história terrena, e muitos não vão conseguir mesmo, a grande maioria ainda vai realmente ser colocado em planos mais ainda sofridos, dolorosos, que seriam outros planetas para a evolução. Aqueles que conseguirem essa peneirada, né, que ele fala até aqui, que era a separação do joio e do trigo, Cristo falou isso, justamente para ter esse momento da transição planetária, que é a separação de um e de outro, né, que já foi uma galera boa para a espiritualização maior. O homem espiritual agora é espírito elevado, né, nas alturas da Terra, nas camadas mais superiores, e os inferiores têm que capinar, tem que carregar pedra ainda, tem que evangelizar no centro, tem que pegar as criancinhas, evangelizar, ensinar. Aí, enquanto isso você está aprendendo, porque vai preparar a aula, ele está preparando, ele que está melhorando, ele está crescendo com isso, aí tem que fazer os desenhos, né, merda. Aí tem que trabalhar ali, fazer com que a É, criancinha aprenda. é Então, nesse momento que a gente agradece pelo tempo não existir, né? então, é aí que está a grandeza do Cristo, né? Saber que você está numa experiência, e não tem problema, não é uma sala de aula, agora mesmo você vem para cá. Então, só que essa sala de aula ali para nós está durando milênios, né? É. Só que a gente não vê os milênios. Aí, já viu? Você já viu os milênios passar? Ainda bem que não, Ninguém né? viu. Deus. Nós não vemos. Ainda bem que E não, você já já pensou viu usando o rápido? progresso? Você lembra os momentos que estava lá
no progresso, no átomo? Não lembra. Então, a gente vê o momento agora. Daqui a pouco nós estamos vendo gente perfeita. Tem? Daqui a pouco a gente está nos vendo perfeitos. E discute, nossa, eu passei pela Terra, nossa, teve esse momento. Então você não tem aquilo te perturbando, né? No futuro isso será somente um arquivo, somente um arquivo. O que a gente está passando hoje será somente um arquivo, né, na nossa vida. O que é importante é você ser. Então, ô Amaro, você já vestiu aquelas roupas romanas dos soldados? Já cortou cabeça? Fez alguma coisa assim com o próximo? Eu acredito que sim, como subalterno, porque se eu fosse, digamos assim, um pica-grossa, provavelmente eu estaria ainda como mandante. Por isso que eu continuo subalterno. Mas não tenho dúvida de que eu participei de algumas atrocidades e na minha consciência, eu não sei se como romano, mas principalmente como, eu acho que e encarnações. Gladiador? Eu acho que eu não tinha competência para ser gladiador, não. Eu acho que, por isso que eu acho que eu sempre fui Não? subalterno e fazendo bobagens, cumprindo ordens. Eu acho que eu não tinha competência para dar ordem, não. Mas, como cumpridor de ordem, eu acho que eu fiz muita bobagem. Principalmente eu tenho assim em mente que na época da Inquisição, na época das cruzadas, eu acredito que eu tenha feito muita bobagem, mas bobagens grandes mesmo. A minha consciência já tem uma sensação assim. É por isso que eu, às vezes, assim, nos meus momentos assim de meditação, eu agradeço muito mesmo a Deus pelo progresso que eu consegui, por eu mesmo me enxergar assim, com um progresso razoável nessa encarnação, porque a sensação que eu tenho, é que desde moleque, eu sempre tive uma ligação assim muito estreita com a igreja. Desde pequeno, ou seja, nascido na roça, na onde eu nasci, não tinha nem padre, ou seja, as festas que tinha lá, o padre vinha da capital do município, que era Presidente Olegário, mas mesmo assim, sem ter essa proximidade com a religião, enquanto menino, mas eu sempre tive essa sensação assim de que quando os compromissos religiosos que tinha, eu não faltava. Por exemplo, quando ia rezar o terço lá na Galena, rapaz, eu não faltava de jeito nenhum, com aquele medo de, não, eu não posso faltar. Ou seja, mas ficava torcendo para acabar logo para ir para as barraquinhas, né? Que era o que me agradava mesmo. Mas não tinha coragem de faltar, porque eu achava que se eu faltar, eu estava cometendo um pecado. Então, é um troço assim, inexplicável, que eu quero ainda bater um lero ainda com meu amigo Chico Silvério, para ele me explicar o que realmente aconteceu, porque desde pequeno eu tenho essa, assim, essa ligação, essa proximidade com religião, com igreja, sempre a sensação de que estou devendo, que preciso fazer alguma coisa, e graças a Deus, agora com o Espiritismo, eu comecei a entender um pouco do que me aconteceu. Mas eu não tenho dúvida que realmente eu fui digamos assim, Executor. um fiel custoso. Ô, Fiel Amaro, gostoso. você não Fiel acha, gostoso. você É, não acha que o fato de você ter essa sensação, né, que você viveu lá na Idade Média, na Inquisição, que você já tinha falado antes que você tem a sensação de ter sido padre, né?
Aham, Você safado. não acha que você veio exatamente dessa informação ou dessa ação de ter sido um gladiador, e a questão de ter vindo padre foi uma forma que você quis se redimir e que, na verdade, você colocou o pé para lá, porque isso é possível. É possível. Sim, Eu sim, é acho que você possível. pode ter sido um gladiador, sim, tá? Não, mas veja E, bem, e porque aí como é você que já eu penso? pagou isso com essa encarnação que você traz ela muito mais presente, né, na sua, exatamente porque você trouxe o seu comportamento, porque a gente traz comportamentos de encarnações que nos marcaram. Então, assim, eu acho que isso não invalidou o fato de você ter sido um gladiador antes disso, Sim, Francisca, ter mas matado veja, muita gente. Ele não, tinha com chefe, certeza. quer dizer que ele tinha chefe. Eu não tenho assim características de liderança. É isso que eu quero dizer, que eu sempre fui um pau mandado e eu acho que um ótimo executor das ordens superiores, mas nunca não me vejo assim tendo competência para ser um gladiador, porque o gladiador na época eram os grandes lutadores mesmo, ou seja, eram pessoas que realmente tinham condições de estar brigando na ponta. E eu não me vejo assim como um cara de liderança, ou seja, é mais de execução, de cumprir ordens. Eu E te para mim, vejo um soldado na frente dos palácios. então eu nunca fui assim. Porque veja bem, quem está na liderança política hoje, não tem dúvida que sempre esteve nesse meio. Porque como Presidente sempre. Então, por exemplo, já que você tocou no presidente do centro, uma coisa, uma coisa que, por exemplo, eu não tenho e nunca tive pretensões de chegar por exemplo, ser o presidente do centro, ser um diretor do centro. Troço mais gozado, realmente não tem. Por quê? Eu não gosto de ter postos assim que demonstre, que necessite de Decisão. liderança. Não, não, até que a decisão não. A decisão até que eu não tenho receio, não. Mas porque, como eu me acho um cara assim muito vaidoso, então eu fujo dessas situações. Porque imagina eu como um diretor de centro. A minha vaidade não ia deixar eu dormir, porque ia fazer Eu cagada e ia subi no me salto. cobrando. Ué, então. O Mas saltinho, você ia usar salto, né? eu acho que até não é usar o salto, Daniel, e eu ia ficar preocupado muito mais com as bobagens que eu ia fazer e ficar me cobrando por não ter sido competente em fazer a coisa certa. Eu acho que isso é que é complicado, porque o cara, quando é vaidoso ao extremo, ele não importa com as cagadas que ele faz. E eu É, não sou tão vaidoso assim, a ponto de não me importar. Eu, por exemplo, se eu fizer uma cagada grande, legal, eu não durmo, realmente eu perco o sono por causa disso. O cara, quando é muito vaidoso, aí ele faz a cagada e acha que ele é o rei da cocada preta. Então, eu realmente não me sinto o rei da cocada preta. Então, por isso que eu afasto dessas situações. Mas a Ô, vaidade é. Valquíria, você sente uma Lívia ou você sente uma rainha? Eu não tenho, estou vendo vocês falando aí, eu não sinto nada. Eu só tenho um sentimento que eu sei que eu preciso melhorar, que é a questão, eu sou muito rude, assim, eu sou muito 0, como é que fala? 880. Mas saber quem eu fui, ter um sentimento, eu não faço ideia. Acho Esse que foi. 880 aí você descobre muita coisa. É, às vezes não descobre, acha, né? Mas eu acho que é porque eu não preciso saber mesmo. Eu não me preocupo muito com isso, não. Eu falo, se eu não sei, é porque eu não preciso saber. Então, vida que É, segue. Mas não faço tá ideia. certo. Escutando vocês falando aí, falo, não faço ideia. Fico pensando, será que eu estava em Roma? Será que eu não estava na China? Será que eu não estava na Índia? Não sei, Deus é não faço tão ideia bom que mesmo. deixa você esquecer, né? Totalmente. Eu acho que é tipo assim, minha filha, É, melhor você não lembrar, não. Parte só com o que você é, tem aí e vida que segue. essa é a didática. Esquece para você começar de novo, senão você começa errando tudo de novo. É, Pega melhor os você não vícios, saber. né? É Pega porque os se fosse Mas, vícios igual, mas você não aí. tava aí, né?
Mas só que tem Mas um na, detalhe, Valquíria. Eu acho que, por exemplo, o fato de você ser um 880, isso é um indicador. Eu acho que os indicadores que a gente tem são exatamente para que a gente busque lá no nosso Trabalho Corrija, com mesmo. certeza. aquilo que a gente é deficitário, para que não importa assim, o que você foi, mas o que importa é que aquilo que você sente hoje seja um instrumento para o seu crescimento. Não, é Acho isso que que eu penso, assim, eu consigo saber onde eu preciso agir, mas de onde que vem isso, aí eu falo, não interessa, né? Tá É aqui outra comigo até hoje é história, né? porque eu tenho que dar conta, mas não tem intuição nenhuma, de verdade. Ainda bem, né? Ainda bem. Eu Mas tenho o que uns traumas, acontece? assim, que eu falo, deve ter vindo de outra vida, mas de saber quem eu fui, não. Por exemplo, eu tenho pavor de altura, pavor de um andar, assim, eu me dá dor nas pernas. Eu falo, isso não é da agora, né? Andar de avião, para mim, é a mesma coisa de falar assim, você vai ser martirizado, eu odeio. Eu falo, deve vir de outro lugar, né? Mas também não, enfim, tem que Derru- andar, tem der- que... Derrubou muita gente das torres. Ou cair também, sei lá, se eu não tenho um trauma de ter caído, eu não sei. É, eu mas falo Mas da deixa, Inquisição do. para falar, pode fala falar, francês. Francisco. Francisca. Eu já tinha fechado já. É só para dizer que essa sensação de encarnações anteriores, né? Quando eu falei do Amaro ser inquisidor, um inquisitor, né? É porque eu tenho uma sensação tão grande que eu fui bruxa na época da Inquisição. Eu fui uma bruxa equivocada. Essa sensação eu tenho, né? E com alguns medos que eu já tive, assim, que eu já trabalhei isso hoje. E aí, eu, olhando o Amaro falando, eu falei, ih, o Amaro me mandou para fogueira. Era só para falar isso. Leila, desculpa, pode falar. Então a sua situação é privilegiada, né? Se colocar um fogo em você, Eu não de sei, não, eu repente estou você brincando. estaria Mas num que eu fui outro bruxa, eu fui. lugar, Talvez eu né? fui uma bruxa daquelas que traía, né, as colegas. Pode ter sido isso também. Eu não sei. Assim, voltando lá na... Quem falou antes de Francisco? Esqueci o nome, gente. Na Valquíria. Valquíria. Valqueire. Eu conheço a Valquíria tem muito pouco tempo, né? Conheço ela lá do centro. Mas eu consigo perceber nela, até essa fala dela foi bem interessante, ela não fica questionando passado nem nada, mas eu vejo nela uma forte determinação de que ela tem que mudar e ela está agindo nesse sentido, sabe? Com Deus te todo- ouça, Leila. Porque um dia nós fizemos, a gente estava fazendo um estudo lá na biblioteca, eu estava participando e ela como evangelizadora, parece que tinham só duas ou três pessoas, crianças, adolescentes, acho que uma delas era filha dela, ou duas, não É, sei. Clara. Uma Clara. E depois também ali no trabalho ela, né, o marido dela. Então eu vejo assim um firme propósito e bastante consciente dentro daquilo que ela tem que fazer, sabe? E eu acho isso assim admirável porque ela está cumprindo a meta dela e não fica com esses mimimis que a gente tem com consciência, com culpa, com medo, sabe? Né? Porque que eu acho que é o que nós todos deveríamos fazer, né? O medo existe, mas você tem que enfrentar. A culpa existe, mas você não pode ficar presa nela, deixá-la te bloquear, né? Então, ela já tem esse 8,80 dela tá bem favorável para ela agora, nesse momento, né? Do passado ninguém sabe, né? E graças a Deus existe o esquecimento. O que o Amaro falou também, a minha posição é a mesma em relação a dele, né? Eu não fui romana, né? Sempre fui uma subalterna corrompida, corruptível, sabe? Eu sinto isso bem forte. E na Inquisição, eu não sinto, eu tenho certeza que eu botei fogo em muita gente. Então,
né? Mas E saber você, e, isso não me atrasa, saber isso não me atrasa. Só me impulsiona, né? Se eu estou aqui agora, porque uma melhora boa eu tive para estar aqui agora. e as suas características também têm que ser observadas, né? Você é direta, Uhum. você fala direto, né? Trabalha no ministério, olha só os sinais, todinho, né? Sinais. Uhum. Se precisar, Tudo ataca isso você fogo tem que mesmo, observar. né, Leila? Hã? Se precisar, ataca fogo mesmo, né? Sem rodeios. É, assim, é o tal do encarar a realidade, mas assim, isso, as minhas características, que só eu conheço o que está dentro de mim, eu sei da bisca, né? Que boa bisca eu não fui. Então, porque isso ainda é muito forte em mim, Aí você sabe? está estudando, tá bom, né, Leila? Você está É estudando, difícil procurando, né? de mudar isso, mas eu estou aqui, né? Não sei, É. não tô tão ainda prática igual a Valquíria, com essa consciência toda, mas eu estou, né, fazendo o meu caminho, o meu percurso. E quem lembra? Quem É, lembra, quem lembra pode ser um advogado, por exemplo. quem lembra do passado, quem lembra do passado tá mais ferrado. É porque tem que ver pontos, tem que passar as para, ó, volta a página aí para você ver alguns pontos aí que você tem que aclarear, né? Você está É, muito. eu fui romana, eu lembro. Eu era uma nobre, eu era patrícia e era mulher, então eu era dondoca. Não, não. É, eu, eu era muito arrogante, eu ainda tenho esses traços de arrogância. E, Advogado, e eu mandava, positivo. Advogado tem que ser positivo, né? Ah, não, vai ser assim, manda na. Não, vamos fazer uma expedição aqui, pronto. Ah, doido, quem doer. mas isso lembrando de Roma. Eu lembrei também de uma outra encarnação que eu fui filha do meu avô, nós éramos nobres também no interior da França e a gente morava num castelo e a minha dama de companhia, ela estava grávida e o neném estava para nascer e eu levei ela para fazer um aborto. Eu lembrei dessa cena. Passados alguns meses, aqui nessa encarnação, né? Passados alguns meses, assim, não lembro exatamente quanto tempo, mas me contratou para fazer um processo uma mulher que tem uma filha, e nessa época eu me senti tão responsável por essas duas que eu tenho a impressão de que essa mulher ela foi essa dama de companhia minha, e a criança, a menina dela dessa encarnação, foi o bebê que eu levei ela para abortar. Eu tenho essa sensação. É, e assim, por conta desse processo, a gente ficou muito próximo, porque é um processo de alimentos, né? E ela passou muito aperto. A menina fez 6 anos na pandemia e precisava de um computador para poder estudar, porque ela ia começar a alfabetizar na escola, estudar na escola pública, né? E tudo por vídeo, né? Tudo online, e a menina não tinha condição de comprar um computador para criança, e o pai também, nem aí. E aí, eu não sei, mas eu me senti tão responsável que eu dei jeito de arrumar um computador para a menina estudar. E aí, peguei lá no União e Amor emprestado um notebook, ela usou a pandemia inteira, depois ela me devolveu e eu devolvi para o centro, né? Mas assim, foi uma situação que eu me senti tão responsável por aquelas duas que eu tenho assim plena convicção de que são as duas dessa encarnação lá atrás. Afinal de contas, por que que eu voltaria lá atrás para ver essa cena que eu tô levando uma amiga minha para fazer um aborto? E aí, aqui nessa encarnação, né?
eu passo por essa situação com essa cliente e a criança, né? Qual que é o sentido de ver isso lá atrás, né? E assim, sabendo que o acaso ele não existe, aí eu tenho certeza que são as mesmas Mas pessoas. é isso mesmo, com certeza, com certeza. E quem que é esse gerenciador de arquivos, né? Vamos dizer, a gente está falando de história de cada um, de envolvimento de cada um. Existe uma forma de gerenciar isso, a própria consciência, né? Nossa própria consciência que tem um arquivo digital, vamos dizer assim, de tudo. Tudo está muito bem grafado, muito bem estruturado, com as pessoas vinculadas. E aqui, E por que é, algumas pessoas têm essa facilidade de voltar, né? De ver lá atrás e. por necessidade, simplesmente por necessidade Ah, da sua evolução, caso a caso. A nossa evolução, ela acontece caso a caso, entendi. não tem Então, assim um é caso uma pessoa mais especial ferrada. para todos. É uma Cada pessoa um mais tem uma ferrada que as necessidade. outras. Precisa ser disciplinada mais que os outros. E aí a gente vê um quadro Eu não aqui. acho que seja mais ferrado, não, Ana. Eu acho que está preparada para saber, porque eu não quero nem saber o que, é que eu fiz, as atrocidades que eu fiz. Não quero, não, viu? Assim, a Leila falando, A né, na gente tem questão medo, né? não, então, a Leila, acho que você mandou me queimar, viu? Eu acho que eu te queimei, eu não mandei, não. A Eu Leila acho que mandou uma eu Amanda acho que eu muito traí você, tá? Eu queimou. acho que assim, eu devo ter feito muito mal. Tudo achismo, viu, gente? Não é noção. É, Mas o povo aqui, ó, tinha que resgatar, né? Esses compromissos. Jesus veio, transmitiu a mensagem, deixou o povo livre para fazer, para usar sua liberdade limitada. Deixou porque tinha que evoluir assim. Então não adianta ele interferir, não adiantaria ele interferir. E aí ficou o resgate, onde eu falei aqui, comprometendo para sempre o futuro do homem espiritual. Se não resolver, fica para sempre. Eu não vou mexer com isso, vai ficando. É como se fosse sem fim o débito. Então, o resgate você tem que estar realmente refazendo aquilo que você destruiu, reconstruir, requalificar tudo de novo. E é um trabalhão quando você tem que voltar a fazer. E é o que está acontecendo com a humanidade. Funda o Ocidente, funda países, vamos dizer assim, cidades com representantes da mensagem do Cristo, da reflexão. Então, a gente está vendo o que hoje? O mundo afora. Cada país tem uma sua característica, né? Contribuindo com alguma coisa, com outra, e estão desajustando entre nações, entre territórios, briga por território, briga por poder. Tem a Rússia, tem lá os Estados Unidos sempre conflitando, e aí tem aqueles que participam, né, que se aderem a um, aderem a outro. Então, são grupos resistentes na materialidade ainda. Então, a gente está muito longe. Por isso que eu falo, ó, gente, para consertar o planeta, é muita gente que não tem condição de andar com ele. Se o planeta tem que chegar a um mundo de regeneração, no quadro que se apresenta, nós temos um grande número que não dá conta de acompanhar ainda, que vai gastar ainda séculos, milênios para ser resolvido. Isso não pode ser mais na Terra. Então, porque nós temos aí 5 séculos para resolver o problema da humanidade, para chegar no mundo efetivo de regeneração, então não dá tempo. O Brasil só tem 5 encarnações, é possível. Por exemplo, você veio aqui
quem tem 500 anos, dá tempo para reencarnar o quê? 3, 5 vezes no máximo. É de 3 a 5. Então, nós reencarnamos, enquanto Brasil, 3, 4 vezes só, em geral, né? Estou falando, você não conta a matemática aí da história do país. O que que era antes disso? A Europa. Antes disso, a gente estava lá, entende? Então, com certeza, ou Cometendo habitando o mundo. desatinos. Então, a gente é novato aqui no Brasil. A gente é novato. 3 encarnações não é nada, gente. O que que você fez de diferente numa encarnação que é essa atual? Ah, não, eu estou deixando um legado de trabalho esplêndido nessa existência. Não estamos. A gente está aí conversando, a gente está tentando se entender. Então, uma encarnação é muito pouco, 2 também é muito pouco para poder. Agora, se você quiser em 1 segundo fazer a diferença, você faz 1 segundo, né? Então, o A que eu quero vaidade e o dizer egoísmo não permite que a gente consiga se livrar deles, que são os dois, né? é, Vaidade e egoísmo é um negócio difícil, filho. A gente, a gente não nossa, acaba numa encarnação, não. é só você ver o seu tupete hoje, o nosso tupete hoje, né? Vamos dizer assim, é, é de orgulho, melindres, né? Sentir agredido, né? Então a gente está nessa ainda de estar pegando o pé do outro, É fazendo isso. intolerância, né? Intolerância. Só não mata porque não vai preso, né? Ou seja, não está nesse ímpeto mais. Mas hoje a gente tem um quadro bem crítico da Terra, onde o crime continua, grande parte da população ainda é capaz de matar. É capaz, sim, grande parte da população ainda pode matar, pode suicidar, pode se matar. Então nós temos um quadro ainda crítico da humanidade. Por isso que vai pouca gente ir para frente, porque não realmente ainda é complexo as pessoas. Você tira por É, base num centro espírita, faz avaliação no centro espírita para você ver. É um modelo que está ali o conhecimento espiritual, né? Aí olha lá a arrogância de muitos, né? O jeito de ser, com o complexo de ser. Então, a gente está realmente numa jornada difícil. ô, Fala, Mário, Daniel, a gargantinha. deixa eu ler para você de novo o que diz o nosso amigo Kardec no livro A Gênese. Você continua insistindo nessa de que a maioria vai dançar. Não é o que o Kardec diz. Ó, veja bem o que ele diz Vamos aqui. lá. Eu já li isso uma vez, quando a gente estava estudando a Gênesis, a gente já discutiu sobre isso aqui, mas eu prefiro confiar no Ó, Kardec do que no você. O que que o Kardec diz? eu acho que é certinho. No Kardec do que Eu no acho que você. Emmanuel. Ó, a geração nova. No, no, no meu livro aqui, na página 356. Ó, para que os homens sejam felizes na terra, é preciso que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que só se dediquem ao bem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica nesse momento, entre os que a habitam. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo bem. Eu acho que isso aqui é fundamental. Ó, dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo bem, pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos. Ou seja, vamos imaginar ali no centro. Você acha que a pessoa que está frequentando o centro
é um cara que pratica o mal pelo mal, não tocado pelo bem? Nós não somos perfeitos, muito longe disso. Mas a gente já tem o sentimento do bem, ou seja, a gente já sente algum prazer em fazer o bem. Ou seja, porque o que eu vejo aqui, que o não tocado pelo bem é aquele que mata, ó, abortei, se for preciso aborte de novo, matei, se for preciso mate de novo, ou seja, eu continuo sentindo prazer em praticar o mal. Nós não somos assim mais. Quem está aqui, nós que estamos estudando, é porque a gente já está tocado pelo bem. Ainda não somos, eu diria assim, eu, por exemplo, eu me considero no início dessa, digamos assim, da reversão. Mas eu já me sinto tocado pelo bem. Eu, se for, por exemplo, para me matar uma pessoa, eu não mato, eu prefiro que alguém mate no meu lugar, mas eu, por exemplo, não tenho coragem. Se for, hoje, por exemplo, se for para me matar um frango para mim almoçar, eu não tenho coragem. Eu almoço sem o frango. Já matei muito passarinho quando era moleque. Eu tinha meus 10 até os 15 anos. Rapaz, matei, mas matei muito passarinho. Eu sentia prazer em matar. E matava de espingarda, não era só de estilingue, não. Porque no estilingue, a gente lá na galena, a gente tinha o hábito de marcar, fazer os sinais na forquilha do estilingue, da quantidade de passarinho que você matou com aquele estilingue. Ou seja, eu sentia esse prazer realmente, fazer. E matar por matar. Às vezes, quando era uma pomba do bano, por exemplo, que era uma juriti, aí a gente comia. Mas a grande maioria matava até beija-flor, para você ter uma noção. João Bobo, que é um passarinho que realmente ele só sai do local quando ele cai. Ou seja, e eu tinha coragem de matar João Bobo. Não matava João de Barro e nem Canarinho, porque meu pai não deixava. Ou seja, ele proibia realmente. Então, você vê que é, é, eu, eu, eu gosto assim de destacar essas coisas, não para mostrar que realmente eu sou melhor. Não, mas eu acho que nós que estamos aqui já estamos tocados pelo bem. Amado, Então, por isso que eu, eu estou te esse, entendendo, mas essa frase do, do, se- do, do do Kardec aqui, eu acho que é fundamental para a gente ver. Porque se eu não fosse tocado pelo bem, eu não estava aqui te escutando, não. O que que foi escutando o Daniel, foi a Danielana aqui? Então, eu acho que é muito importante. E, Daniel, e uma outra coisa assim que eu acho que é muito importante. A gente fica falando que é difícil fazer as coisas. É, mas eu acho que muito mais do que difícil, dá trabalho. Então, se você quer fazer alguma coisa, é só você assumir que quer fazer e fazer. Veja bem, deixa eu dar um exemplo pessoal. Eu acho muito importante, não é para dizer que eu sou um vitorioso, não, mas porque a partir do momento que você decide fazer e determina, igual a Valkyria, que é determinado 8.800, legal, você faz. Ó, o meu primeiro contato com a doutrina espírita foi no dia 18 de abril de 2012, ou seja, 24 anos e uns 2 meses. 12 anos e... Ou seja, então, isso é um sinal que quando você quer fazer, você faz. Então, veja bem, no dia 10 de julho de 2013, deve ser umas 9 horas da manhã, eu na academia, eu já contei isso aqui, eu assumi o compromisso que eu tinha que superar uma dificuldade em relação a sexo. Nesse dia, eu nas minhas meditações, na academia, aqui na Twitter, aqui na Segismundo Pereira, eu assumi um compromisso, falou, ó, eu quero e eu vou superar essa dificuldade minha enquanto eu estou na ativa. E assumi para Deus, falou, ó, que seja feita a sua vontade, mas eu vou superar. Você tem oração? Então, durante esse período todo, ou seja, de julho de 2013 até junho de 2024, ou seja, 11 anos, eu posso te dizer que no dia 21 agora, semana passada, eu consegui assumir um outro compromisso, ou seja, eu resolvi esse? Não, não resolvi.
mas eu já tenho uma outra prioridade. Você vê, então, em 11 anos e menos de 12 anos, eu consegui mudar de prioridades, ou seja, de uma coisa que era que estava em primeiro lugar para mim, hoje já não é o primeiro lugar. Ou seja, então, quando você quer, negão, você faz. É fácil? Não, mas dá trabalho. E a gente. Porque é uma coisa. Basta você ter a certeza de que Deus não coloca fardos maior do que a sua capacidade de carregar. Então, se você já enxerga e tem. E já enxerga aquela dificuldade, opa, se eu estou enxergando é porque eu tenho condição de superar. E se você quiser, você vai. Então, é por isso que isso aqui é fundamental, negão. Porque não importa o que você fez até ontem, o que você fez até o momento agora. Basta você dar uma de pau e falar, opa, Senhor, o que queres que eu faça? E a gente sabe o que Ele quer que a gente faz. Se a gente quiser fazer, negão, você pode ter certeza que se a sua fé, não importa o tamanho da sua fé, isso Cristo foi bem claro. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz para essa montanha mudar de lugar, ela muda. Então, ele quis dizer com isso, não importa se a sua fé é grande ou se a sua fé é pequena. Se você tiver fé, negão, é só você se dedicar e trabalhar. Certo? Eita, Amaro, nós. Vê se eu tenho condição de fazer uma autoanálise dessa. E olha que eu comecei em 88, hein? Estou aqui ainda sem conseguir analisar direito as coisas. Mas você Pois assumiu é, algum mas compromisso então deixa eu que só você perguntar uma percebe que é coisa para o possível? Amaro. Peraí que o Amaro, Amaro me fez uma pergunta e eu não ouvi. Qual foi a pergunta, Amaro? Você chegou a algum momento assim, falou, a partir de hoje eu vou deixar de fazer. É por isso que eu falo dos 35 anos, porque a partir do momento que Sim, sim. Isso sim. eu assumi um compromisso, ou seja, eu preciso de mais 35 anos, mas eu quero resolver esse problema antes de morrer. Não, eu deixei muita coisa. Você tem razão. Eu refleti muita coisa. A doutrina espírita me ajudou. Só que você consegue fazer você faz uma retrospectiva de uma forma muito didática que eu tô ficando, eu tô tentando, tô aprendendo com você. É porque eu Eu tenho tô essa deixando a agenda coisa aqui, mais. ó, agenda de 2013. Então, o que que eu faço? Ah, Ela é de 2013. Então, chega aqui, junho de 2021, 2024, opa, chegou a hora de eu fazer mais uma anotação. Então, eu vou lá ah, no texto aqui, ó. 21 de junho, era de 2013, mas eu anoto 21 de junho de 2024. entendi. Uma Você agenda vai. só serve para. E aí eu faço as minhas anotações. Você faz o seu diário do dia, né? Daquele que é onde importante para está? você. fala aí, Leila, Pode. Leila vai falar. para não encerrar sem Ô, você falar. Amaro, queria, é assim, você me clareou muita coisa, eu quero ser sua amiga sim, ó. Ó, porque aí eu vou chegar. Você chegou, você falou assim, eu já sei o que fazer. Então eu vou lá e faço. É difícil? É difícil, mas é mais Tá. trabalhoso. Não é difícil, dá para. Eu Trabalhoso, acho que quando a tá? gente fala Mas que é aí, se difícil, você já sabe, qual que é a sua posição hoje? Você está fazendo, então? tô, tem plena consciência disso. Atingiu o que eu queria? Ainda Você está não. fazendo aquilo que você acha que você já tinha condição. Vou fazendo o que eu dou conta de fazer já. Ah, então você foi no ponto que eu queria. Eu estou fazendo o que eu dou conta de fazer. E é o que Deus Eu pede da dou conta gente. de fazer, porque eu acho muito temerário o que você falou. E por quê? E sofrido para quem está te ouvindo. Porque muita gente já está fazendo o que dá conta de fazer, e quando você coloca dessa forma, a
pessoa vai achar que ela não está dando conta de fazer. Mas aí que tá, Leila, porque o que que a gente faz? Quando eu quero fazer, mas não tenho, realmente não tenho determinação para fazer, eu falo que é difícil, falo, não dou conta de fazer. Agora, quando você realmente decide fazer, tem consciência do que você dá conta de fazer e faz o que você dá conta, a sua consciência automaticamente, opa, não estou fazendo tudo ainda que eu dou conta de fazer. Mas, na medida que você vai fazendo algumas coisas, você mesmo vai sentindo que, opa, eu consegui essa superação agora, opa, então é possível. Isso te dá. Agora eu acho que você foi. Agora eu acho que você teve um bom senso aí, sabe por quê? Então, minha filha, mas É, por que eu ia levar, se fosse fácil, eu não ia levar 11 anos para fazer. Minha filha, dia 10 de julho de 2013 que eu assumi o compromisso comigo mesmo. É não, tudo 11 bem, eu sei. É anos. igual a Francisca falou, desde quando que ela está no espiritismo, eu nasci numa família espírita, e assim, fazendo essa analogia, esse traço que você está fazendo aí, então eu não cresci em nada, enquanto você deu um salto, entendeu? Em E você relação a era Leila, religioso, era o católico apostólico romano, né? Religioso, e aí você deu uma guinada de 360 graus, em não, muito pouco senhora. tempo. Eu assumi um compromisso comigo mesmo e consegui um sucesso nesse compromisso que eu assumi, só isso. Não dei nada nenhum, eu fui alertado, porque a doutrina, sem dúvida, eu diria o seguinte, a doutrina espírita para mim foi um divisor de águas. A partir do momento que eu tive esse contato, opa, tomei essa consciência, opa, então se eu tomei a consciência, então deixa eu começar a trabalhar. E nesse trabalho, depois de 11 anos, você vê que o que era prioridade para mim passou para um mais secundário. Só mudou isso. Ô, Leila, aí pelo que eu entendi, você está generalizando. A história que ele está falando é da história de superação pessoal. Aí, se você for partir do Não, princípio que a mas é história pessoal pessoal mesmo, dele individual, serve, né? É serve para individual. todo mundo, tipo assim, para comparar com outras pessoas que Não, nasceram, sabe o que que eu é uma questionei? Só filha o da fato de, doutrina. se eu sei o que eu tenho de fazer, é só fazer. Não, Questionei isso. entendi. Se fosse assim, a gente não precisava de psicólogo, sabe? Tem os bloqueios, é muita coisa que envolve, Então, até minha aqui filha, mesmo nesse ambiente, né? Leila, É, mas quando eu o falo ambiente que, que você foi inserido é mais adverso do que para outras pessoas, hein, até a Leila? sua, né? Até a sua formação mesmo, Eu acho que né? Como a parte, espírito, Hein, acho que Leila, a deixa eu né? partir só acrescentar. Quando que a eu sua falo decisão vai. quando eu falo de fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, de repente é procurar um psicólogo. Ou seja, é eu correr atrás dos recursos que eu tenho à minha disposição, não é que eu vou fazer sozinho. Uhum. É Eu correr Não, atrás. entendi, Quando assim, você estou entende, quando entendendo. você entende que você tem que fazer alguma coisa, você tem que melhorar a sua vida, você tem que modificar a sua vida, não necessariamente você precisa de um psicólogo para te dar um apoio. Você, com o seu entendimento, com a sua necessidade, você consegue se resolver sem um profissional vir falar assim: ah, tá bom, você tem que fazer isso mesmo. Ai, não dá ouvido para os outros, não. Entendeu? Não, Então, a mas partir do não momento que é, você isso é toma a só decisão, isso é só um exemplo. Eu falo assim, buscar uma ajuda, né? Tem hum, gente que mas precisa. Você, Ana Carolina, não precisa. Você tem seu sonho, você relaciona, linka uma coisa com a outra, vai lá e resolve, Hein, mas o Leila? né? que eu Já que eu, entendi que o Amaro falou é que ele sabe o que ele tem que fazer.
E as pedras que ele tem que quebrar, ele sabe também. E pode ser com psicólogo, pode ser ele com ele mesmo. Eu acho que assim, eu tenho que chegar nesse ponto. Não quer dizer que De foi fácil buscar para ele. ajuda, Vai saber reconhecer o que que ele precisou. precisa. Vai saber o que ele precisou fazer Primeira nesses vez tem 11 que anos. Eu identificar, acho né, que ele Valquíria? Tem que identificar é, primeiro, depois que identificar que a ele gente resolve como é que É, faz. isso. E exatamente. Ele depois, tinha uma meta e o que ele quebrou de pedra para chegar lá, só ele sabe. Mas eu acho que foi isso que ele quis dizer. Tipo assim, eu tenho isso comigo, eu tenho esse defeito e eu tenho que resolver. Como? Uhum. Aí é uma dificuldade minha e eu, com as armas que eu tenho, tenho que resolver. Se ele procurou psicólogo, se ele fez sozinho, ele não entrou no detalhe. Mas eu acho que ele quis dizer nesse sentido assim, é um pouquinho por dia, no caso dele ali, por anos, e de nós todos, né? Isso que era a minha prioridade já não é mais, quer dizer o quê? Eu já evoluí nisso, é um problema, eu tenho que manter vigília, mas vamos para o próximo, né? E o que ele precisou fazer e que ele vai precisar fazer para os outros, não quer dizer que é ele com ele mesmo. Entra psicólogo, entra família, entra amigo, mas Mas bem, principalmente ele com ele mesmo, né? a hein, minha Mas Daniel, tudo já que meditação, da esse forma que ele já tomada coloca, do é que isso é mesmo, né? fácil para todo mundo, é só ir lá e fazer, entendeu? Mas é esse o ponto, é a questão da tomada de decisão fácil, a dá partir do ponto. trabalho. Hein, Leila, não é fácil, dá Oi? trabalho. Inclusive, tem que ir na feira comer muito pastel, já são 10h11. Comer pastel. Na É, semana que vem a gente vai fazer o último dia, aí a gente discute sobre isso também, e a gente faz as últimas colocações aí sobre isso, Amaro, que você está A gente vai colocando. ter o recesso de quanto tempo? Não, não, de você não vai ter três recesso, semanas, não. por aí. Eu não sei porque a Vai necessidade ter de recesso, o trem é recesso? online. Aonde a Recesso gente do está, a quê? gente Não, eu pode estou falando conectar. porque cada um aí tem seus compromissos, né? Mas aí, a semana que vem, nós discutimos sobre isso, porque, ô, Amaro, só para lembrar, e você ir refletindo esse final de semana, de declarado espírita tem 2% da população. Aí nós Declarado, né? conversamos semana que vem. Declarado. Só declarado. Mas É. isso Entendi. nesse censo agora, último, e no Foi no anterior, passado. Eu não sei esse último agora. e Esse no último de agora eu não sei. Mas 2010, não deve ter alterado muito, não, Ah, viu? deve ter ido para dois É. e meio agora. Não, acho que não alterou muito, não. Mas nós falamos aí semana As que vem. pessoas ainda têm medo de dizer que é espírita, né? Outro dia eu estava vendo uma Não, não é conversa só na isso, não. internet. Eu acho que desses 2% que frequenta centro, deve Deixa ser eu ver. 0,00 não sei quanto E tem por cento. os então fiquem umbandistas com também, Deus. eles se declaram espírita. Os candombledistas, Mantém, porque ó, eles têm. gente, É isso. É, Então, mantém 2%, que é o censo de 2021. Peraí, tô abrindo aqui. 2022, parece. É 2021, mais recente, tá aqui. o último é Olha, 2021. 100%. 2000, os evangélicos. Tá. Aí nós falamos, e olha só, em espírita Vou tem botar pra muito que você. melhorar. Hein? Vamos lá, gente. Semana que vem a gente conversa. Então, Bom fim de vamos semana e lá. fiquem com Você. Deus. Bom Tchau, dia, vamos bom lá, fim tchau. de Bom semana fim para de senão a Inês semana. todos. vai derrubar a porta dele aí. Vamos embora. Não, ela tá A lá, Inês não ela está tá aí, lá na não. A Inês pizza. está fazendo pizza. Tá na Ah, pizza. é mesmo. Fazendo Ô, pizza. Francisco, eu vou te chamar aí no pessoal para falar da pizza. Tchau, tchau, gente. Ah, tá bom. Fique com Beijo, Deus, tchau. gente. Vai Um chamar. Tchau, bom abraço para domingo. vocês.